Olá, galera, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer pelos 5.000 inscritos do canal, que pode não ser muito para algumas pessoas, só que para mim é muito. Eu não esperava mesmo nenhum dia da minha vida assim ter 5.000 inscritos no canal, então eu fiquei muito feliz de verdade. E para comemorar, o vídeo de hoje é o vídeo Draw My Life, onde eu vou contar um pouco resumido da minha história, de toda a minha vida em desenhos. Só para avisar, eu não sei desenhar, então não reparem no desenho, que eu acho que ficou uma porcaria, mas eu espero que vocês gostem. Então, para começar, a minha mãe, ela conheceu meu pai quando ela tinha, na verdade, eles começaram a namorar quando ela tinha 12 anos e meu pai tinha 17 anos. E eu não sei como eles se conheceram, porque eu nunca quis perguntar esse detalhe e tal, mas quando a minha mãe tinha 18 anos, ela foi morar com meu pai, na casa que era do meu pai, e depois de um ano de casado, eles tiveram eu e eu nasci. Então, eu nasci no dia 23 de junho de 1995 e eu fui programada, eu acho, ou não, não sei, mas foi isso. Então aí tá o desenho, eu com uma chupeta na boca, não é uma flor, que nasci, Bianca Uman, no dia 23 de junho de 1995. Quando eu tinha uns 11 meses, mais ou menos, eu fiquei muito doente e eu era bem magrinha, bem fraca, e meus pais resolveram me levar no médico e eu fiz vários exames, eu tinha anemia muito forte, e o médico resolveu me encaminhar para o Boldrini, que é o Hospital do Câncer de Campinas. Então eu fui para lá para poder me tratar e descobrir qual era a doença que eu tinha. Então nós fomos para lá, fica a 40 minutos de salto, mais ou menos. Eu fiz vários exames. Então, o médico fez os exames e constatou que eu tinha uma doença hereditária que chama talassemia. Essa doença tem a ver com a hemoglobina do sangue e ela é quase que uma leucemia. Então, essa doença ela não tem cura até o momento, ela só tem tratamento. Então, lógico, meus pais ficaram desesperados, eles não sabiam o que fazer. E dos meus 11 meses até os meus 4 anos, eu tratava no Boldrini. Eu ia todos os dias de manhã para lá, 40 minutos, uns 80 quilômetros mais ou menos, não, acho que um pouco menos. E eu me tratava lá, fazia exames de sangue, tomava muitos remédios, como por exemplo o Noripurum, que é um remédio preto que ele é puro ferro. E eu cheguei a fazer 2 transfusões de sangue quando pequena. E então eu sou muito a favor de doação de sangue, apesar de não poder doar por esse motivo de ter feito 2 transfusões, mas foi o que salvou a minha vida. Então, a minha mãe, um certo dia, ela resolveu ir numa mulher que benze, uma curadeira. Ela explicou minha situação para ela, falou que eu era doente, a doença que eu tinha. Então, a curadeira falou para minha mãe que eu ia ficar bem e que eu ia voltar lá no próximo exame e o exame não ia dar nada. A minha mãe, ela acreditou porque ela tinha muita fé e acreditava nessas coisas. Então, isso eu já tinha uns 4 anos, mais ou menos, quando ela fez isso. E como eu disse, eu tratei dos 11 meses aos 4 anos, lá no Boldrini de Campinas. Então, um certo dia que eu tava indo pra lá fazer mais exames, eu cheguei lá, fiz exame de sangue, como normalmente. Tinha muitas crianças com câncer lá, e eu ficava com medo de ter que raspar meu cabelo, porque eu não entendia muito, eu era pequena. E o médico falou para minha mãe que ele tinha uma boa notícia. Então, meus pais eles ficaram muito felizes, obviamente, e ele disse que eu estava curada, que era um milagre, porque a talassemia ela não tem cura. Então, meus pais ficaram muito felizes, eles foram contar para a família inteira. Eu parei de ir pro Boldrini, eu me curei totalmente, eu não tenho mais nenhuma sequela, apesar de que eu tenho alergia ao ácido acetil salicílico, que é o AS infantil, e eu não posso tomar nenhum anti-inflamatório, senão minhas plaquetas de sangue baixam e eu tenho que fazer outra transfusão de sangue. Então aí tá desenhado eu, meu pai e a minha mãe muito felizes. Quando eu tinha uns 5 anos mais ou menos, que eu tava. Na verdade, quando eu tinha 4 anos, eu aprendi a ler e escrever. Eu era a menina mais adiantada da escola que eu estudava, que era na Pernalonga, e eu era muito nerd. Então só eu sabia ler e escrever. E eu comecei a ler com 4 anos, e quando a turma ia se formar, que era uma turma que estava 2 anos na minha frente,
Eles iam se formar, fui eu que fui a oradora da turma, que li aquelas coisas na formatura, e eu me sentia muito importante por isso. Quando eu tinha 11 anos, a minha mãe chegou na casa da minha avó, que era onde eu ficava todo dia à tarde, e ela disse: Filha, estou grávida. E eu fiquei desesperada, comecei a chorar, porque eu fui 11 anos filha única, eu não queria ter uma irmã. E eu falei que eu ia fugir de casa e que eu ia morar com a minha avó, porque eu realmente não queria ter uma irmã. Mas hoje em dia minha irmã chama Heloísa, ela tá com 7 anos, eu amo ela. E ela é muito fofa, ela me ama também. Acho que ela gosta mais de mim do que da minha mãe. E ela fala toda hora: Te amo, irmã. E ela me chama de irmã porque ela acostumou assim, não sei porquê. Mas ela é uma fofa e eu amo minha irmã. E apesar de não ter gostado dela no começo, agora eu amo bastante ela. Quando eu era pequena, eu gostava muito de brincar na rua. E eu brincava com a Gabi, que era minha vizinha. Brincava com a Priscila, com a Rafa, com a Letícia, com a Larissa, com a Laís. E tinha outras crianças também que a gente brincava bastante na rua. A minha melhor amiga, ela chama Bárbara Cruxello, e ela morava aqui em Salto, só que o pai dela foi transferido para trabalhar em Brasília, então ela mudou para lá. E ela era minha melhor amiga desde que a gente nasceu, a gente é muito grudada, então a gente foi separada, e eu fiquei muito triste por isso, mas eu sempre vou visitar ela em Brasília sempre que dá. Eu também tinha outros dois melhores amigos, que eram o João e o Otávio, e a mãe deles se mudou para Atibaia e eles foram morar junto com ela, claro. E eu senti muita falta deles também. Eu também perdi meus dois melhores amigos. Mas tudo bem, isso acontece, a gente se vê de vez em quando. Eu estudei a minha vida inteira no Objetivo, de primeira a oitava série, e eu tinha bastantes amigos lá, eu gostava de todo mundo, mas eu não gostava muito de estudar. Então, no primeiro ano do ensino médio, eu fui estudar numa escola que chama ETEC, que é ETEC Martinho de Siero, em Itu, também conhecida como Agrícola, que é uma escola técnica. Eu mudei para lá porque disseram que era muito melhor do que o Objetivo, apesar de eu não ter achado. Mas quando eu entrei lá, eu sofri muito bullying, porque todo mundo me achava estranha. E porque eu tava sempre mudando de cabelo, pintando de loiro, às vezes eu tava ruiva. E todo mundo me achava estranha e eu me sentia muito mal por isso. Eu sofri muito bullying naquela escola. Mas também eu conheci várias pessoas muito legais, como por exemplo o João, o Giovanni, a Ellen e a Camila, que eram meus melhores amigos da escola. No dia 27 de março de 2010 eu comecei a namorar com meu namorado atual, que o nome dele é Antônio, o apelido dele é Tó. E ele tinha cabelo grande, ele tinha piercings e tatuagens. E a minha mãe não gostava, porque minha mãe é daquelas pessoas que gostam de pessoas certinhas, então ela não aceitou nosso namoro e ela me proibiu de ver ele. Isso foi muito triste, porque eu continuei namorando escondido, porque eu não ia obedecer ela, porque eu gostava muito dele. Então minha mãe proibiu a gente de se ver, e eu, como eu queria muito ficar com ele, eu fui matar aula um dia da escola, que eu estudava na agrícola. Eu fui matar aula e fui pra casa dele, só que ela acabou descobrindo porque contaram pra minha mãe. E foi uma polícia, foi um policial que contou pro meu pai, e ele foi atrás de mim, lá na casa do meu namorado. E daí a minha mãe me deixou de castigo, eu fiquei sem televisão, sem internet, sem sair, sem celular e sem ver ele. Pra mim aquilo foi o fim, porque eu gostava muito dele mesmo, e eu fiquei em depressão. Eu fiquei muito triste, não saía de casa, não ia pra escola, não fazia mais nada da minha vida. Eu comecei a tomar muitos remédios. Eu fui na psicóloga, eu fui na psiquiatra, fiz muitos meses de tratamento e nada resolvia. A psicóloga falou que a minha mãe precisava ir lá. Ela conversava com minha mãe, explicava que não podia ser daquele jeito, que ela tinha que aceitar o namoro. E minha mãe não queria, ela sempre batia na mesma tecla de que ela não ia deixar eu namorar com ele, por ele ser estranho na visão dela. Até que um dia a psiquiatra conversou com a minha mãe e a minha mãe resolveu aceitar porque ela viu que não tinha jeito mais. Isso foi depois de 2 meses que eu tentei me matar e eu tentei várias outras loucuras também. Então ela resolveu aceitar e eu e meu namorado a gente continuou se vendo e depois tudo deu muito certo.
Nós estamos há quase 4 anos de namoro, faz 3 anos e meio mais ou menos, e nós estamos muito felizes até agora. E essa é a nossa história de amor. Em 2010, eu comecei a platinar o meu cabelo, que era natural, eu nunca tinha pintado de nenhuma cor. E desde então, eu não consigo ter outra cor de cabelo. Já tentei preto, vermelho, entre outras milhões de cores, e não consigo. Minha mãe sempre foi contra, minha mãe sempre foi contra tudo que eu fazia, e eu sempre ia contra ela. Ela ia contra mim e eu ia contra ela. Na verdade, eu acho que eu fazia as coisas mais pra contrariar mesmo, e sempre foi assim. Quando eu tinha 12 anos, eu comecei a trabalhar como balconista na loja do meu pai, que chama Tech Fashion. Eu fazia carimbos lá e eu recebia por mês R$ 300. E com esses R$ 300 eu tinha que pagar meu curso de cabeleireiro e tinha que pagar minha escola. Por mês sobrava para mim R$ 20. Às vezes não sobrava porque eu tinha que comprar outras coisas, como roupas. E foi assim que eu sobrevivi por quase 3 anos, trabalhando lá, ganhando R$ 300, até que um dia que eu estava cansada de trabalhar lá, eu fui pro Google e procurei onde tinha um curso de cabeleireiro. Então eu fiz meu primeiro curso, que foi lá na Embeleze. Depois desse curso eu fiz na Undina, na L'Oréal, na Lovell e outros cursos de um dia só de duração. E assim que eu virei cabeleireira e comecei a trabalhar com o cabelo. Em 2012, mais precisamente em janeiro, eu abri a minha loja Sweet Store, que é www.thesweetstore.com.br, e comecei a vender anéis, colares, leggings e essas coisas bem básicas mesmo. E depois, quando foi em junho mais ou menos, eu comecei a vender aplique, roupas e sapatos. Então essa é a Sweet Store atualmente, que ainda vende algumas coisas como bolsas e produtos de cabelo também. No dia 7 de julho de 2012, eu abri meu salão, que chamava Human Hair Studio, e comecei a atender no centro, e eu faço mais cabelos loiros. Depois disso, em 2013, eu consegui várias coisas, acho que foi o melhor ano da minha vida até agora, que eu comprei meu carro e comprei a minha casa, que foram somente com meu dinheiro, meu suor, meu trabalho. E eu acho que eu desenhei 2 vezes, que foi o carro e a casa. E eu fiquei muito feliz, claro. Foi uma conquista minha independência. E é muito bom não depender de ninguém e ter suas próprias coisas. Em 2012 também, em janeiro, eu criei meu blog, que é o blog The Fame. E o meu blog eu criei para falar mais sobre cabelo, maquiagem, apesar de não saber muita coisa de maquiagem, eu sei me maquiar basicamente, e também para postar looks do dia. Quando eu criei o blog tinha 1 seguidor e eu não esperava que fosse ter tantos seguidores atualmente. Eu tenho mais de 5.000 seguidores e mais de 8.000 likes na fanpage e eu realmente não esperava. E também em 2012, em janeiro, eu criei meu canal do YouTube, primeiramente para mostrar os produtos da Sweet Store, e agora eu posto tutoriais, coisas sobre cabelo, comprinhas do mês, maquiagem, entre outros assuntos também. Quando eu completei 18 anos, que foi dia 23 de junho de 2013, eu resolvi que eu ia morar sozinha, na verdade sem meus pais, eu estou morando com o meu namorado. E apesar de bastante briga, que a gente briga quase todo dia, a gente está se acostumando, é um pouco difícil de lidar, porque eu tenho que arrumar a casa, ele ajuda obviamente, mas tenho que limpar a casa, tenho que fazer tudo sozinha, comida, coisa que a minha mãe fazia pra mim antes. Bom, eu tenho muitos planos para o futuro, como por exemplo a Sweet Store loja física, viajar para Nova York, o crescimento do blog, casamento, pôr silicone, entre outras milhares de coisas, que são apenas planos, coisas para o ano que vem, por exemplo. E vamos ver o que será do futuro, a gente não sabe, né? Bom, esse foi meu vídeo de Draw My Life. Eu sei que ficou um pouco grande, um pouco cansativo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e deixe sugestões para o próximo vídeo também. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!